Meu celular vibrou às 22h17 de uma quinta-feira, bem quando eu terminava de polir minhas botas para a formatura dos recrutas do dia seguinte. Eu ainda estava com o cheiro de graxa nas mãos quando vi a notificação do grupo da família. Eu não participava muito. Raramente enviava algo além de um bom dia esporádico ou uma foto rápida quando estava em missão, mas nunca tinha visto o grupo tão silencioso àquela hora. Entrei achando que fosse algum alerta envolvendo meus pais, que já estavam com mais de 60 anos e vivendo como se cada dorzinha fosse uma emergência. Mas não era isso. Era uma única mensagem de 3 linhas, enviada pelo meu irmão mais novo, Daniel. Não venha para o churrasco do fim de semana. Minha esposa disse que você vai estragar a festa. Ela quer manter o clima leve. Nada pessoal. Ele escreveu, nada pessoal, como se fosse uma gentileza, como se eu tivesse feito algo. Como se eu fosse um risco biológico que poderia contaminar a felicidade de alguém. Meu sangue não subiu, não desceu, não tremeu. Só ficou ali, frio, parado, como água represada. O que doeu não foi a mensagem. Foi ver, segundos depois, o balãozinho das curtidas. Primeiro da minha mãe, depois do meu pai. E então, o coraçãozinho azul da própria esposa dele, Bianca. Como se ela estivesse aplaudindo a si mesma pela coragem de assumir que me queria longe. Eu fiquei olhando para aquilo sem piscar, sentada no chão do meu apartamento, com as botas ainda nas mãos. Uma parte de mim quis perguntar, por quê? Outra quis sair do grupo imediatamente, mas a parte mais antiga, treinada, disciplinada, aquela que aprendeu a ouvir ordens secas sem questionar, apenas respirou fundo e digitou, entendido. A mensagem foi entregue imediatamente. Ninguém respondeu. Ninguém explicou nada. Ninguém mandou um áudio tentando suavizar. Silêncio completo. E, curiosamente, o silêncio deles doeu mais do que tudo. Fiquei ali alguns minutos, olhando para a tela, com a luz branca refletindo no piso. Entrei em outro grupo, o da minha equipe no batalhão, onde eles estavam mandando figurinhas de boa noite e memes idiotas de humor militar. E para minha surpresa senti um aperto, porque ali, onde todos eram profissionais endurecidos por anos de serviço, havia mais acolhimento do que no grupo que levava meu sobrenome. Desliguei o celular e terminei de polir as botas. Cada movimento de pano contra o couro parecia mais firme do que o anterior, como se eu estivesse tentando arrancar alguma coisa de mim. No dia seguinte acordei às 4h30, como sempre. Corri meus 5 quilômetros. Tomei banho gelado e vesti a farda. Mas enquanto fazia meu coque diante do espelho, percebi que minha mão tremeu por um instante. Era a primeira vez que isso acontecia desde meu curso de formação. Eu sabia que aquela mensagem tinha mexido com algo profundo, porque não era só sobre um churrasco. Era sobre anos de pequenas rejeições que eu tinha empurrado para baixo do tapete. Era sobre conversas em que Bianca, antes mesmo de se casar com Daniel, fazia piadas sobre mulheres que querem ser homens. Era sobre meu pai, dizendo que minha carreira era uma fase. Sobre minha mãe reclamando que eu nunca aparecia, quando na verdade cada folga minha era tomada por alguma obrigação familiar que recaía sempre sobre mim. Quando cheguei ao batalhão, o ambiente usualmente barulhento parecia abafado. O comandante me chamou cedo para revisar detalhes da cerimônia da tarde. Eu cumpri tudo mecanicamente, mas minha mente voltava para a noite anterior. Daniel não era corajoso o bastante para me mandar algo assim por conta própria. Aquilo tinha escrito Bianca em cada sílaba. Eu conhecia o tipo de jogo dela. Sempre sorrindo no jantar, sempre olhando de cima para baixo, sempre insinuando que eu era intensa demais, correta demais, séria demais. A versão civilizada de militar demais. Perto do meio-dia, sentei no refeitório com meu prato de arroz integral, frango e legumes. Estava tudo no lugar, como sempre. Disciplina, rotina, ordem. Mas, dentro de mim, algo tinha saído do eixo. Eu me peguei lembrando de um episódio antigo, quando Daniel tinha 11 anos e eu 15. Eu tinha acabado de voltar de uma competição escolar, com medalha e tudo. Ele tinha ficado com ciúmes e quebrado meu troféu. Minha mãe me fez pedir desculpas porque ele era menor e não entendia. Eu engoli. Sempre engoli. Sempre fui a que cedia, porque era a mais velha, a mais forte, a resiliente. Ninguém nunca perguntou se eu tinha vontade de quebrar alguma coisa também. Durante a cerimônia, fiquei alinhada no pátio, ajudando na entrega dos certificados.
Senti orgulho, muito, do que eu tinha construído. Eu tinha batalhado por cada promoção, cada curso, cada turno noturno, cada fim de semana perdido. Fiz amigos que viraram irmãos de farda. Fiz sacrifícios que ninguém da minha família realmente entendia. Eles só apareciam quando queriam alguma coisa: dinheiro emprestado, ajuda para resolver documentos, caronas, conselhos. Mas reconhecimento? Respeito? Nenhum. Quando o expediente terminou, voltei para casa dirigindo no piloto automático. No caminho, passei por um mercado e resolvi comprar carne, temperos e carvão. Eu não ia ao churrasco deles, mas faria o meu, sozinha. Quando cheguei no apartamento, acendi a churrasqueira da varanda. O barulho do carvão estalando era quase reconfortante. Coloquei a carne, a cerveja gelada ao lado, sentei na cadeira e deixei o silêncio me envolver. Não chorei, não senti raiva. Senti algo mais perigoso: clareza. Eu não queria voltar para nenhum ambiente onde não fosse bem-vinda. E aquela exclusão tão explícita, tão fria, tão pública dentro do grupo da própria família, serviu para acender uma luz que eu vinha ignorando há anos. Era como se eu finalmente conseguisse ver um mapa inteiro que sempre esteve na minha frente. Enquanto a carne assava, meu celular vibrou. Era Daniel. Não uma ligação. Isso ele não fazia mais. Mas uma mensagem particular. Só para confirmar que você entendeu mesmo. É melhor não aparecer. Eu li devagar. Depois, com a calma que só quem passou por anos de disciplina militar conhece, respondi: já disse. Entendido. E deixei por isso mesmo. Mas o universo, às vezes, se diverte com ironias. No domingo de manhã, antes do churrasco deles começar, antes das mesas serem arrumadas e das fotos sorridentes que eles certamente postariam, eu estava no meu escritório, um espaço totalmente meu, conquistado nos últimos anos, revisando documentos do novo cargo que eu havia assumido. Era um cargo que ninguém da família sabia direito o que significava. Eles nunca perguntavam, nunca demonstravam interesse. Assumiam que eu era soldadinha, como Bianca já tinha dito uma vez rindo. Às 9h14, ouvi passos entrando. Eu achei que era o sargento responsável pela manutenção, mas quando levantei os olhos, vi Daniel e Bianca parados na porta. Ela olhou ao redor, olhou para mim e começou a gritar. E não foi surpresa, foi medo. Medo porque naquele instante ela percebeu quem eu realmente era. E aquilo, eu sabia, era só o começo. Quando Bianca começou a gritar na porta do meu escritório, a cena não me chocou tanto quanto deveria. O som da voz dela ecoou pelas paredes do corredor administrativo. Um grito meio histérico, meio indignado, daqueles que nascem quando a realidade não condiz com a narrativa que alguém criou para si mesmo. Daniel tentou segurar o braço dela, mas ela se esquivou, olhando para mim como se tivesse encontrado um fantasma. Ou pior, como se tivesse encontrado alguém que ela jamais imaginou existir. Enquanto ela respirava de forma descompassada, eu me levantei devagar da mesa, fechei a pasta que estava revisando e me aproximei sem pressa, como se tivesse todo o tempo do mundo. 20 recrutas recém-formados me aguardavam em outra ala para a primeira reunião com a nova chefe. Eu. Mas naquele instante, a prioridade estava ali, diante de mim. No arrependimento mal disfarçado, estampado nos olhos de 2 pessoas que tinham passado os últimos meses me diminuindo. Bianca olhou ao redor com mais atenção. Seus olhos percorreram os murais com fotografias oficiais, os quadros com medalhas, o brasão da corporação exposto na parede, os diplomas enquadrados, o computador de mesa ligado em sistemas que civis não têm acesso, o rádio interno, o telefone vermelho de comunicação direta, e finalmente pousaram no meu uniforme impecável. Ela viu meu nome bordado, meu posto, os distintivos no ombro que ela provavelmente nunca entendeu. Eu percebi o exato momento em que ela interpretou tudo isso. Primeiro veio a confusão, depois o susto, e finalmente, o medo. Era um medo silencioso, não do tipo que faz alguém correr, mas do tipo que faz alguém perceber que subestimou a pessoa errada. E esse medo, ironicamente, não foi o meu, foi o dela. Daniel pigarreou, tentando retomar algum domínio da cena, e deu um passo à frente. Manu, a gente só veio conversar um pouquinho. Ele começou, mas sua voz saiu trêmula, tão frágil que parecia prestes a se desmanchar no ar. Ele nunca me chamava de Manu quando queria algo sério. Era sempre Manuela, como se usasse meu nome completo,
para me lembrar que eu era a responsável, a adulta, a que precisava resolver as coisas. O diminutivo era um pedido de socorro disfarçado. Um pedido de coisas que nem eles mesmos compreendiam ainda. Eu respirei fundo, não por irritação, mas por uma calma tão sólida que deixaria qualquer um desconfortável. A experiência militar me ensinou a usar o silêncio como arma e ferramenta, e naquele momento ele serviu aos dois propósitos. Esperei que Bianca recuperasse o ar. Ela finalmente parou de gritar, mas continuou com a respiração acelerada, como se estivesse prestes a desmaiar. Seus olhos não saíam do brasão da corporação brilhando ao lado da minha mesa. Talvez ela tivesse imaginado que eu trabalhava em algo pequeno, algo meramente operacional, uma espécie de ajudante de quartel, como ela certa vez insinuou em uma festa de Natal. A verdade que se apresentava agora era completamente diferente. Eu comandava um setor inteiro. Eu tinha acesso restrito, pessoal subordinado, uma história construída com suor e noites mal dormidas. Ela nunca soube, porque nunca perguntou, e porque nunca quis saber. Convidei os dois para entrarem. Eles hesitaram. Bianca entrou primeiro, seguindo cada passo meu como se eu fosse uma ameaça. Daniel ainda tentava entender o que estava acontecendo, mas parecia tão perdido que eu me perguntei se ele realmente compreendia a proporção de sua vida, agora pendurada em uma corda que podia arrebentar a qualquer momento. Eles se sentaram em frente à minha mesa. Eu permaneci em pé, não como superiora, não como militar, mas como alguém que finalmente enxergava a verdade inteira sobre a própria família. Havia anos que eu vinha ignorando detalhes pequenos, costurando desculpas, mantendo uma imagem de unidade familiar que nunca existiu de verdade. Enquanto observava os dois, uma lembrança antiga me atingiu como um golpe silencioso. Eu devia ter uns 9 anos, e Daniel 6. Eu tinha sido convidada para carregar a bandeira da escola no desfile cívico, e estava tão orgulhosa que dormi com o uniforme arrumado aos pés da cama. Naquela manhã, a mãe esqueceu de me acordar. Toda a atenção estava voltada para Daniel, que precisava de ajuda para amarrar os sapatos novos. Quando desci correndo as escadas, a rua já estava enfeitada e o grupo infantil se organizando para sair. Lembro de ter chegado atrasada, com a respiração quase saindo pela boca, e de ter visto a professora entregando a bandeira para outra menina. Lembro do olhar de frustração da professora e do meu pai dizendo, como se fosse óbvio: "Você precisa aprender a ser menos distraída." Mas eu não tinha sido distraída. Eu só não era prioridade. Essa memória nunca me deixou por completo. E enquanto encarava Daniel e Bianca sentados ali, percebi que ela não era apenas uma lembrança isolada. Era um padrão que começou na infância, atravessou a adolescência e se estendeu pela vida adulta, se infiltrando em jantares de domingo, mensagens não respondidas, convites esquecidos e expectativas sempre colocadas sobre mim. A família Carter, esse sobrenome que eu carregava com disciplina quase militar, sempre foi rápida demais para me responsabilizar e lenta demais para me enxergar. Daniel se remexeu na cadeira, ansioso. "Manuela, você podia ter avisado que era tudo isso aqui, né?" Ele disse, olhando ao redor mais uma vez. Eu quase sorri. Era impressionante como ele ainda tentava transformar a situação em algo informal, como se tudo fosse um grande mal-entendido. Como se o problema real fosse eu não ter falado o suficiente, quando na verdade eles nunca escutavam. Bianca, por sua vez, estava quieta demais. Seus dedos tamborilavam no braço da cadeira, mas mantinha a postura ereta, como se forçasse a aparecer no controle. "Vocês vieram por quê?" perguntei. Minha voz saiu firme, neutra, livre de qualquer emoção. Os dois se entreolharam, e pela primeira vez desde que entraram, a verdade pareceu pesar sobre eles como chumbo. Bianca finalmente falou, e foi surpreendente ouvir sua voz tão pequena. "Hoje tenho churrasco. Daniel achou que talvez você pudesse reconsiderar a mensagem. Foi tudo um mal-entendido. Eu estava nervosa. É só isso." Eu fiquei olhando para ela, sentindo um silêncio espesso se instalar ao meu redor. Ela não piscava, não mexia a cabeça. Só esperava uma resposta que ela provavelmente nunca escutaria. Eu não considero mal-entendido algo escrito, repetido e aprovado por 3 pessoas da mesma família.
respondi. E não considero casualidade quando essa mesma família reage com curtidas à minha exclusão. Bianca engoliu em seco, e Daniel passou a mão no rosto, como se estivesse exausto. Mas ali, por trás da fadiga, havia algo ainda mais evidente. Medo. E medo, eu sabia por experiência, não nasce de um erro pequeno. Medo nasce quando alguém percebe que ultrapassou um limite que não deveria ter sido tocado. Enquanto eles tentavam formular justificativas, minha mente viajou novamente para o passado, para o dia em que decidi entrar para a carreira militar. Lembro de ter anunciado na mesa do jantar, com toda a empolgação de uma jovem de 18 anos que finalmente sentia que tinha encontrado seu caminho. Lembro do silêncio que se seguiu, pesado, desconfortável, preenchido por olhares que diziam mais do que palavras. Minha mãe perguntou se eu não podia fazer algo menos perigoso. Meu pai, com um sorriso constrangido, disse que era coisa de homem. Daniel, ainda adolescente, riu dizendo que eu jamais aguentaria acordar às 5 da manhã. O único apoio que tive veio de uma tia distante, que me mandou uma mensagem dizendo que eu tinha coragem. E nada mais. Quando entrei para a força, percebi que tinha perdido a família, mas ao mesmo tempo ganhado outra. Ganhei irmãs e irmãos, que estariam ao meu lado até o último segundo de uma operação. Ganhei chefes que me testaram até eu sangrar, mas que me respeitaram com honestidade. Ganhei uma identidade construída com esforço e mérito. Mas nada disso parecia importar quando eu tentava falar com Daniel e meus pais. No mundo deles, minha carreira era sempre colocada no diminutivo. Um hobby, uma fase, uma escolha radical demais. O fato de eu ter sido promovida mais rápido do que o normal, de ter sido reconhecida em cerimônias oficiais, de ter recebido elogios internos, tudo isso passava despercebido. Para eles, eu era sempre a irmã que poderia aparecer com um bolo nas festas, a filha que podia ajudar com contas atrasadas, a Manu, que devia estar sempre disponível. O silêncio entre nós no escritório se tornou tão denso que parecia ter volume. E foi então que Bianca, como quem tenta resgatar uma oportunidade que ela mesma havia destruído, fez a pergunta que eu esperava desde o momento em que começaram a gritar na porta. Você vai ao churrasco? The irony of that question hung in the air heavily. Eles tinham vindo ao meu local de trabalho, tentado remendar uma humilhação pública com meia dúzia de frases desconexas, e ainda achavam que eu consideraria aparecer para comer carne queimada, enquanto todos fingiam que nada tinha acontecido. Eu respondi com uma frieza que não era vingança. Era apenas verdade. Não. Daniel suspirou, como se esperasse esse desfecho. Mas antes que ele pudesse falar, a campainha interna tocou 2 vezes. Era o aviso de que o comandante estava a caminho para a reunião que eu precisava conduzir. Olhei para os dois e indiquei a porta com o queixo. Eu tenho trabalho a fazer. Vocês sabem onde me encontrar. Eles se levantaram lentamente, hesitantes, como se esperassem que eu mudasse de ideia no último segundo. Mas eu não mudei. Eles saíram, e quando a porta se fechou atrás deles, eu senti algo dentro de mim, uma peça antiga se encaixando. Eu percebi que, pela primeira vez, eu não estava lutando para ser aceita. Eu estava finalmente enxergando o peso de décadas, sendo a filha forte demais, a irmã madura demais, a mulher militar que sustenta tudo, mas nunca é sustentada. Pela primeira vez, percebi que talvez eu nunca tivesse sido parte daquela família, no sentido mais profundo da palavra. Eu sempre fui útil, mas nunca fui amada na mesma medida. E enquanto ajeitava minha farda e caminhava para a sala de reuniões, senti algo novo, algo que eu ainda não tinha nomeado, mas que seria importante para tudo que viria a seguir. Não era tristeza, não era raiva, era libertação. E essa libertação ia custar caro para eles. Quando Daniel e Bianca saíram do meu escritório, achei que aquele capítulo estava encerrado. Eu tinha trabalho, uma equipe para liderar, uma rotina de disciplina que não se moldava a dramas familiares. Mas enquanto caminhava para a sala de reuniões, a expressão deles voltou à minha mente. Não o medo imediato de terem me encontrado ali, em posição de autoridade que nunca imaginaram, mas algo mais profundo, algo que eu só conseguiria decifrar horas depois. Era a expressão de quem não tinha vindo por conta própria, de quem tinha sido pressionado por uma força maior do que orgulho ou arrependimento. A raiz daquela visita
Não era o churrasco. Era outra coisa. E eu sentia lá no fundo que essa coisa tinha meu nome no centro. A reunião seguiu sem incidentes. Cumprimentos, apresentações, orientações. Os recrutas novos me observavam com uma mistura de respeito e nervosismo, coisa comum quando uma mulher ocupa um cargo que por anos foi dominado por homens. Eu os ouvi com atenção, passei os protocolos, reforcei expectativas e, ao mesmo tempo, uma parte da minha mente voltou à noite anterior, a mensagem no grupo, as curtidas dos meus pais, ao silêncio que veio depois. Não era só desdém, era intenção. Havia algo por trás das palavras de Bianca que eu sempre ignorei, talvez por hábito, talvez por cansaço, talvez por uma necessidade infantil de ainda acreditar que minha família tinha espaço para mim. Quando a reunião terminou, voltei ao escritório e sentei na cadeira por alguns segundos, olhando para a tela do computador sem realmente ver nada. O prédio estava silencioso naquele intervalo entre turnos, e o eco distante de passos no corredor parecia amplificar meus próprios pensamentos. Peguei meu celular e abri o grupo da família novamente. A mensagem continuava lá, tão seca quanto antes. Nenhuma retratação. Nenhuma tentativa de suavizar. Apenas um pequeno emoji de churrasco enviado por minha mãe horas depois, como se confirmasse que tudo já estava organizado, tudo pronto, e eu excluída. Fechei o celular e respirei fundo. Eu já tinha passado por situações complexas, operações tensas, resgates em difícil acesso, dias em que precisei comandar equipes em condições adversas. Mas, ironicamente, era uma mensagem de 3 linhas que estava mexendo comigo mais do que deveria. E saber o motivo real era necessário, não por insegurança, mas por clareza. No fim do expediente, decidi passar na casa dos meus pais, não por carência ou tentativa de reconciliação, mas por precisão, a mesma precisão que se exige em uma missão. Eu sabia que se esperasse respostas vindas do meu irmão ou de Bianca, receberia apenas versões distorcidas. A fonte primária era outra. Sempre foi. Quando cheguei, a casa estava como sempre, pequena, organizada, impregnada com o cheiro de desinfetante cítrico que minha mãe adorava. Ela abriu a porta com um sorriso automático, mas o sorriso desapareceu no instante em que me viu de farda. Ela nunca soube lidar bem com meus uniformes. Dizia que eu intimidava. Era a mesma palavra que Bianca usava, com um toque de malícia. Você veio cedo, minha mãe disse, ajeitando o cabelo sem motivo, como se eu fosse uma visita de inspeção. Entrei e meu pai estava na sala, assistindo ao noticiário político como sempre, com um interesse que só diminuía quando alguém da família entrava no recinto. Vocês curtiram a mensagem do Daniel? Eu disse sem rodeios. Nem sentei. Fiquei ali, próxima ao tapete, com o peso da verdade prestes a se revelar. Minha mãe piscou devagar, como se tivesse sido pega fazendo algo impensado. Ah, aquilo. Sua cunhada andou dizendo que você anda muito rígida, sabe? Ela tem medo de que você vai estragar o clima, transformar tudo em conversa de trabalho, essas coisas. Eu ri por dentro. Bianca nunca teve medo de mim. Teve, isso sim, desprezo. Mas aquilo não explicava a agressividade da mensagem. Não explicava o tom definitivo, quase humilhante. Algo maior estava oculto ali. Meu pai finalmente falou, sem desviar os olhos da TV. Sua cunhada comentou que você sempre chega nos lugares querendo mandar. A gente não queria problemas no dia. Só isso. Ele disse com a mesma tranquilidade de quem comenta o tempo. O mais curioso é que ele falou como se estivesse repetindo algo que ouviu e decidiu acreditar sem verificar. Eu nunca mandei em nada da vida de vocês, respondi, controlando o impulso de rir. E vocês sabem, mas claro que eles sabiam. E ainda assim, preferiram as palavras de Bianca às minhas. Isso dizia muito. Houve um silêncio estranho. Minha mãe finalmente sentou no sofá, suspirando de forma cansada, como se a conversa estivesse pesando mais para ela do que para mim. Manuela, a Bianca comentou que você anda agressiva, que você tem esse jeito que deixa as pessoas tensas. A palavra bateu no ar como uma pedra lançada lentamente. Agressiva. Era isso. Era sempre isso. Sempre que eu dizia algo direto, me chamavam de dura. Sempre que eu impunha limites, me chamavam de fria. Sempre que eu falava com clareza, me chamavam de intimidadora. A mesma frase dita por Daniel era opinião. Por mim,
Era ameaça. De repente, tudo ficou claro como água parada. Bianca estava moldando a narrativa sobre mim para a família desde antes do casamento. Ela plantava pequenas sementes, comentários inocentes, especulações, justificativas disfarçadas. E com o tempo, Daniel e meus pais foram incorporando aquilo como verdade. Eu virei uma caricatura aos olhos deles. A militar mandona, fria, inconveniente, que faz tudo virar missão. Eles não me enxergavam mais como filha, irmã ou mulher. Me viam como um obstáculo, ou pior ainda, como uma vergonha. Essa percepção trouxe à tona lembranças de pequenos comentários que eu ignorava. Como quando Bianca disse, durante um almoço de domingo, que admirava meu esforço, mas nunca conseguiria viver numa profissão tão pobre de vida social. Meu pai riu. Minha mãe murmurou "É verdade". Eu fingi não ouvir. Ou quando Bianca insinuou que eu me vestia parecendo um homem, e Daniel apenas riu. Ou quando ela disse no meu aniversário que eu era muito forte para atrair alguém, e minha mãe concordou com um aceno tímido. Tudo isso voltou com força naquele momento. Eu percebi que o churrasco não era o problema. O churrasco era o efeito colateral de algo muito maior. De uma campanha silenciosa que Bianca conduzia há anos. Talvez por insegurança. Talvez por necessidade de protagonismo. Talvez por ciúmes do vínculo antigo que eu e Daniel tivemos quando crianças. Pouco importava. O fato era que ela moldou a imagem que eles tinham de mim, e eles deixaram. Sentei na cadeira próxima à mesa da cozinha e fiquei olhando para o chão, não por tristeza, mas por uma clareza dura demais para ser ignorada. Minha mãe me observava com olhos ansiosos, como se esperasse que eu pedisse desculpas por algo que não fiz. "Manuela, você não vai ao churrasco, vai?" Ela perguntou aquilo como quem sonda o terreno, com medo de que eu estragasse a harmonia. "Não", respondi tranquila. "E nunca mais peço convite." Ela abriu a boca para falar algo, mas desistiu. E foi aí que percebi o mais triste. Não havia conflito. Havia aceitação. Eles já tinham escolhido um lado, e não era o meu. Voltei para casa com a sensação de que uma porta invisível tinha sido fechada atrás de mim, mas não com violência, nem com ódio, com a exatidão de algo que já deveria ter sido encerrado antes. Mais tarde, no meu apartamento, enquanto tirava o uniforme e limpava o rosto, uma notificação apareceu no celular. Daniel tinha apagado a mensagem original do grupo. A curtida da minha mãe também sumiu. Era tarde demais. Essa tentativa de apagar rastros nunca altera o que foi visto, nem o que foi sentido. Apaguei o grupo inteiro, mas antes de dormir, recebi uma ligação inesperada. Um número que eu reconhecia do passado, alguém que eu não via há anos. Um ex-colega da escola que estudou com Bianca. Ele parecia nervoso. Disse, sem rodeios, que precisava me avisar de algo importante. Algo que envolvia meu nome. Algo que poderia me colocar em uma situação difícil sem que eu soubesse. Uma frase dele mudou tudo. "Manu, a Bianca não quer só te afastar. Ela quer te prejudicar. E já começou." E naquele instante eu entendi. O churrasco não foi a causa. Foi o sintoma. E a verdadeira razão da rejeição ia muito além disso. Fiquei segurando o celular por alguns segundos depois que desliguei a ligação daquele ex-colega da escola. Um homem que eu mal lembrava direito, mas cuja voz carregava urgência suficiente para deixar claro que não se tratava de fofoca casual. Ele parecia inquieto, hesitando antes de revelar alguns detalhes, como se estivesse violando algum código social ao me avisar do que sabia, porém ao mesmo tempo movido por uma espécie de senso de justiça incômodo. Há pessoas que, mesmo décadas depois, reconhecem quando algo não está certo e se sentem obrigadas a interferir. Ele era uma dessas. Depois que desliguei, fiquei sentada na beira da cama, encarando o carpete como se ali houvesse respostas. A noite estava silenciosa, o prédio já adormecido, e o som distante de um motor na rua parecia entrar pela janela entreaberta, misturando-se à minha respiração lenta. O aviso dele, embora vago, fez algo dentro de mim finalmente se encaixar. Eu sabia que Bianca não gostava de mim. Sabia que ela tinha ciúmes do vínculo antigo entre eu e Daniel. Sabia que ela tinha certa obsessão em controlar as narrativas da família. Mas nunca tinha realmente considerado que sua antipatia pudesse se transformar em algo mais estruturado. Algo direcionado, calculado, persistente. Eu subestimei uma coisa que sempre considerei pequena demais para prestar atenção.
a importância que algumas pessoas dão à própria versão da realidade. Para elas, qualquer pessoa que ameace essa versão precisa ser retirada do caminho. Apaguei a tela do celular, mas o brilho residual parecia continuar aceso na minha mente. Levantei, caminhei até a cozinha, enchi um copo de água e fiquei de pé, em silêncio, ouvindo o som do relógio da parede. 2 batidas por segundo. Um ritmo constante, imperturbável, completamente alheio ao fato de que minha família estava desmoronando e eu era a última a notar. Tomei a água devagar, apoiando o copo na pia, e foi nesse instante que uma memória antiga, distante no tempo, mas incrivelmente nítida surgiu. O convite que eu mesma havia enviado à família 2 semanas atrás. Quase ninguém mencionou esse convite depois. Talvez porque fosse mais fácil fingir que não o receberam do que admitir o que haviam escolhido ignorar. Era sobre a inauguração do prédio novo do batalhão. Um evento importante, formal, com presença de autoridades e civis que representavam instituições da cidade. Era também o dia em que eu assumiria oficialmente meu novo cargo. Uma promoção que não veio por sorte, nem por indicação, mas por anos de esforço meticuloso. Quando recebi a notícia da promoção, lembro que fiquei parada na sala do comandante por alguns segundos, ouvindo o eco da própria respiração, como se precisasse garantir que aquilo estava realmente acontecendo. Eu tinha alcançado algo que poucas mulheres na minha área conseguiriam tão cedo. Era uma vitória que eu queria compartilhar com minha família. Enviei o convite com antecedência, escrevendo com cuidado cada palavra. Era só um cartão simples, azul marinho, com o brasão dourado estampado, acompanhado de uma mensagem pessoal. Vai ser importante para mim. Espero vocês lá. Daniel visualizou e não respondeu. Minha mãe reagiu com um daqueles polegares automáticos que ela usa para tudo, como se qualquer emoção pudesse ser resumida a um emoji. Meu pai nem abriu a mensagem. E Bianca nunca escondeu a expressão de desprezo quando ouviu falar da inauguração. Lembro que ela comentou, com um sorriso quase entediado, que cerimônias militares são todas iguais. Gente parada, gente marchando, gente obedecendo. No dia da inauguração, esperei. Fiquei de pé no pátio novo, com minha farda impecável, o cabelo preso e a postura ereta. O sol batia forte nas placas metálicas do prédio e eu enxergava meu reflexo distorcido nos detalhes cromados das portas recém-instaladas. Os convidados chegaram em sequência. Autoridades, representantes da segurança pública, familiares de outros oficiais, jornalistas locais. Vi pais tirando fotos dos filhos promovidos, mães que choravam emocionadas enquanto seguravam as mãos dos recém-designados. Eu sorri para todos, cumprimentei quem devia cumprimentar, fiz discursos formais e assinei documentos. Mas entre um aperto de mão e outro, meu olhar procurava algo que nunca veio: minha família. Quando a cerimônia terminou, o comandante disse algumas palavras sobre minha trajetória, fez um breve elogio ao meu trabalho e me chamou ao microfone. Eu falei algo técnico, algo seguro, algo que aprendi a dizer sempre que preciso sozinha. Enquanto falava, olhei para o fundo do pátio, e foi nesse instante que percebi que a ausência deles doía mais do que achei que doeria. Não era porque eu precisava de aprovação. Era porque, pela primeira vez, percebi que eles não estavam ali não por distância, mas por escolha. Voltei para casa naquele dia com um broche novo preso à farda, um documento oficial dobrado dentro de uma pasta azul e um vazio que não cedia. Lembro que sentei no sofá, tirei as botas, coloquei o uniforme no cabide e fiquei olhando para o convite impresso que ainda estava em cima da mesa. Eu tinha guardado um exemplar como lembrança. A data, o horário, o local. Tudo ali, milimetricamente perfeito, como exige minha profissão. Tudo ali, ignorado. Agora, enquanto a lembrança retornava com a intensidade que só a repetição silenciosa consegue criar, percebi que esse detalhe era mais importante do que eu queria admitir. Porque não se tratava apenas de não terem ido ao evento. Tratava-se do que escolhem ir e do que escolhem ignorar. Quando se tratava de uma festa de churrasco, eu era inconveniente. Quando se tratava de um momento da minha vida que exigia orgulho familiar, eu era invisível. E invisibilidade é, muitas vezes, um tipo de violência tão constante que se torna hábito. Encostei a testa na porta da geladeira e fiquei ali por alguns segundos, deixando a frieza do metal me trazer de volta ao presente.
Era tanta clareza que chegava a ser desconfortável. A rejeição não tinha começado agora. Só tinha atingido um ponto impossível de ser ignorado. O aviso do ex-colega, misturado a essa lembrança, criava um cenário com contornos mais perigosos. Eu precisava saber o que Bianca vinha fazendo pelas minhas costas. Não era paranoia, era prudência. E prudência salva vidas em operações. E na vida civil também. No dia seguinte, no batalhão, fui até a sala de TI. Não para acessar nada indevido, mas para conversar com Ramos, um sargento experiente, com quem trabalhei durante anos. Ele conhecia mais de tecnologia do que qualquer civil da região. Perguntei se era possível rastrear quem enviou um documento específico usando meu nome em um sistema público. Eu não sabia ainda se esse era o caso, mas a intuição me dizia que havia algo errado. Ramos me olhou com aquela mistura de curiosidade e respeito que sempre teve. Você quer saber se alguém usou sua identidade? Perguntou. Quero saber se alguém usou meu nome onde não devia. Respondi. Ele disse que precisava de detalhes, mas que sim, daria para verificar, pelo menos superficialmente. E assim, para não levantar suspeitas internas, deixei apenas uma descrição genérica do que eu imaginava estar acontecendo. Ramos prometeu checar coisas básicas e me avisar. Não seria oficial, mas seria suficiente para que eu tivesse um ponto de partida. Naquela tarde, enquanto eu preenchia relatórios e revisava escalas, meu celular vibrou. Era uma mensagem de voz de Ramos. Manu, acho que você precisa ver isso pessoalmente. Passa aqui quando puder. Meu estômago deu um nó. Eu sabia que, a partir daquele instante, não havia mais como recuar. Algo maior do que um churrasco, maior do que uma mensagem agressiva, maior até do que anos de desdém familiar, estava prestes a aparecer. Mas antes de ir até Ramos, recebi uma ligação do gabinete do comandante. Nada urgente. Só uma reunião sobre o planejamento do mês. O tipo de coisa que exigia presença, foco e postura impecável. A reunião durou mais do que o previsto, e quando saí da sala já era final da tarde. A luz que entrava pelos corredores era baixa e amarelada, dando ao prédio um aspecto quase nostálgico. Passei pela sala de Ramos e vi a porta entreaberta. Ele estava lá dentro, mexendo em alguns arquivos. Quando me viu, acenou discretamente. Entrei. Ele fechou a porta. E aí veio a frase que mudaria tudo. Alguém preencheu um formulário municipal usando seu nome como responsável técnico. Um documento de autorização. E pela data, isso aconteceu 3 dias antes do churrasco. Fiquei parada, sem piscar. Ele continuou. Parece que tem a ver com o pedido de licença para um evento privado. Nome da pessoa que assinou por você? Bianca. O ar sumiu por 1 segundo. Não era só desrespeito. Não era só desprezo. Era falsificação. E falsificação feita por alguém que sabia exatamente o impacto que isso teria se viesse à tona. Minha posição, meu cargo, minha credibilidade, tudo poderia ser colocado em risco. Agora tudo fazia sentido. A rejeição, o churrasco, o medo dela ao me ver no escritório. Ela não tinha medo de mim. Tinha medo da minha patente. Pedi para Ramos imprimir tudo. Peguei as folhas com calma. Dobrei com precisão, como sempre faço com documentos importantes. E naquele instante, percebi que a família que eu tinha tentado preservar por tantos anos estava prestes a cair sobre mim como um edifício velho prestes a desmoronar. Só que desta vez, eu não seria soterrada. Eles escolheram o lado deles. Agora eu escolhia o meu. Saí da sala do Ramos com as folhas dobradas e guardadas com cuidado dentro da pasta rígida que sempre usei para documentos delicados. Caminhei pelo corredor com passos automáticos, como se cada movimento tivesse sido treinado numa pista de marcha. Mas por dentro, o mundo parecia ter virado um eco metálico. A luz artificial do prédio transformava tudo em tons de cinza, e por um instante eu me senti deslocada da própria pele, como se estivesse assistindo a minha vida de fora, como se fosse apenas uma espectadora do próprio enredo. Eu já lidara com falsificações antes, com fraude documental, com gente que tenta se aproveitar da estrutura militar, mas receber em mãos um documento assinado com o meu nome e preenchido por alguém que frequentava minha mesa de Natal era algo que ultrapassava qualquer limite emocional que eu pudesse ter imaginado. Saí para o estacionamento com o sol já caindo atrás das árvores que margeavam o pátio. O calor do fim da tarde tocou meu rosto, mas não trouxe conforto. No carro, deixei a pasta no banco do passageiro e fiquei olhando para ela como se fosse um animal estranho. O nome de Bianca estava impresso ali.
junto ao meu, como uma rachadura que ninguém vê até que a parede caia. Liguei o carro, mas não dei partida imediatamente. Fiquei parada com as mãos no volante, tentando decidir qual movimento faria mais sentido. Confrontar alguém? Esperar? Falar com o comandante? Procurar o jurídico da corporação? Ou simplesmente ignorar aquilo por umas horas para não agir sob pressão? A verdade é que minha farda trazia responsabilidade, e responsabilidade não combina com impulsividade. Respirei fundo, coloquei a marcha e dirigi para casa com o rádio desligado. O som do motor e dos pneus na pista era tudo o que eu conseguia tolerar. Quando estacionei, o céu já estava tingido de roxo e azul, e as primeiras janelas acesas dos edifícios vizinhos faziam a cidade parecer mais humana, mais frágil. Subi as escadas do meu apartamento como quem carrega um peso que não se vê, mas que prende os ombros. Assim que entrei, deixei a pasta sobre a mesa e me sentei no sofá com um cansaço que não vinha do corpo, mas da alma. Não era raiva, era lucidez. Uma lucidez tão afiada que chegava a doer. Pensei em tudo o que Ramos tinha dito, em como alguém conseguiu pegar meu documento digital, meu número funcional, minha assinatura escaneada, e só havia uma conclusão possível. Alguém teve acesso ao meu computador ou aos meus objetos pessoais, ou pegou algo que enviei para a própria família. Talvez alguma vez eu tivesse enviado cópia de algum documento para ajudar em uma burocracia deles. Talvez Daniel tivesse pedido algum comprovante. Talvez Bianca tivesse visto meu e-mail aberto numa visita antiga. As possibilidades eram muitas, mas todas apontavam para a mesma direção. Levantei, caminhei até a mesa, abri a pasta e espalhei as folhas. Fiquei analisando cada linha, cada número, cada assinatura. Era quase perfeita. Quase. Mas quem preencheu não sabia detalhes que militares percebem imediatamente. Horários oficiais têm formatação específica. Campos que civis ignorariam são estruturais. E o alinhamento digital denunciava que aquilo não fora gerado pelos nossos sistemas. Uma pessoa comum não veria nada. Eu vi tudo. Enquanto eu observava os detalhes, senti um arrepio correr pela espinha. Não de medo, de reconhecimento. Aquele não era um erro espontâneo. Era uma estratégia. Alguém queria meu nome amarrado a um evento privado. O mesmo churrasco que supostamente eu estragaria. O que fazia todo sentido, considerando o aviso do ex-colega e o comportamento nervoso de Bianca ao me ver no escritório. Eu precisava descobrir o porquê. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer movimento, a campainha tocou. Era cedo demais para ser uma visita planejada. Tarde demais para ser uma entrega. E ninguém vinha até minha casa sem avisar. Fiquei parada por alguns segundos, ouvindo o toque ecoar pela sala. A campainha tocou de novo, mais longa desta vez, como se a pessoa do outro lado estivesse impaciente. Me aproximei devagar, olhar treinado, postura firme, abri a porta apenas até ver quem era. Daniel. E não estava sozinho. Atrás dele, quase escondida, com os cabelos presos de maneira apressada e o rosto pálido, estava Bianca. Meus músculos se retesaram, mas mantive a respiração estável. Eles pareciam crianças que tinham aprontado, e agora batiam à porta da professora esperando punição. Daniel estava com aquele sorriso tenso que sempre usava quando precisava de algo, e Bianca não conseguia me encarar direito. Seus olhos estavam assustados, mas não havia gentileza ali. Havia temor. "Podemos entrar?" Daniel perguntou, e sua voz soou tão fraca que mais parecia um pedido de desculpas não enunciado. Eu poderia ter fechado a porta. Poderia ter dito não. Poderia ter lembrado a mensagem do churrasco, as curtidas, a rejeição explícita, o silêncio coletivo. Mas eu não precisava de vingança pequena. Eu precisava de respostas. Abri a porta. Eles entraram com passos curtos, cuidadosos, como se pisassem em um campo minado. Assim que fecharam a porta atrás de si, Bianca olhou ao redor, como se esperasse câmeras escondidas. Eu me afastei 2 passos, dando espaço, não por gentileza, mas para deixar claro que ali quem ditava o ritmo era eu. Daniel engoliu seco. "Manu, aconteceu uma coisa." "Eu sei", respondi. Os 2 me olharam ao mesmo tempo. Bianca empalideceu ainda mais. Você sabe?" Daniel perguntou, a voz quase um sussurro. "Sei do documento assinado com meu nome", respondi, mantendo o tom neutro, quase militar.
Sei que usaram meus dados funcionais. Sei que foi para pedir licença de um evento particular. Sei que isso acarreta responsabilidade legal. Bianca levou as mãos à boca como se estivesse pronta para negar, mas algo a parou. Talvez o fato de eu não estar gritando. Talvez o fato de eu não estar chorando. O silêncio, sempre ele, era mais poderoso do que qualquer acusação. Daniel passou a mão pelos cabelos, nervoso. Ele parecia menor, muito menor, como se carregasse um peso que não sabia como lidar. Manu, deixa eu explicar. Ele começou, mas eu ergui uma mão pedindo que ele esperasse. Antes de qualquer explicação, falei. Eu quero saber quem teve a ideia. Silêncio. Bianca desviou os olhos. Daniel respirou fundo. Foi ela, respondeu, baixando a cabeça. A confissão saiu rápido, como se tivesse sido mantida presa dentro dele por dias. E Bianca soltou um suspiro tão tenso que parecia que a verdade tinha rasgado por dentro. Eu não pensei que seria um problema tão grande, ela disse, finalmente levantando o olhar. Eu só queria garantir que o churrasco fosse aprovado. A gente precisava da autorização. E o sistema pedia um responsável técnico. Seu nome era o único que eu tinha à mão. Essa frase, o único que eu tinha à mão, bateu em mim como um soco lento, mas firme. Era isso que eu era para eles? Um nome usado quando conveniente? Uma assinatura automática? Um documento útil? Você usou meu nome para conseguir algo seu. Eu disse, calma. Algo que você queria. Algo que eu não autorizei. Algo que me coloca em risco. Bianca abriu e fechou a boca, como se procurasse palavras que não existiam. Daniel tentava intervir, mas cada frase dele parecia morrer na garganta antes de ser dita. Eu os observei por longos segundos, deixando que o peso da situação se assentasse sobre a sala. E então, algo inesperado aconteceu. Bianca começou a chorar. Mas não era arrependimento profundo. Eu reconheço arrependimento verdadeiro quando vejo. Era medo. Medo do que aconteceria com ela. Medo das consequências legais. Medo do escândalo familiar. Medo de que suas ações tivessem finalmente ultrapassado o ponto sem retorno. Eu não queria te prejudicar, ela murmurou entre lágrimas. Eu achei que você nunca fosse descobrir. Essa frase foi pior do que a falsificação. Ela não estava arrependida do que fez. Estava arrependida de ter sido pega. Daniel se aproximou, estendendo a mão para mim como se quisesse tocá-la, mas eu recuei um passo. Não por raiva, por dignidade. Manu, a gente veio porque a prefeitura mandou uma notificação para a gente hoje, ele confessou, a voz falhando. Eles identificaram inconsistências no documento. Disseram que iam verificar com o órgão responsável. O órgão responsável era o meu batalhão, e o responsável pela assinatura era eu. Daniel respirou fundo antes de continuar. Eles vão te ligar. E eu fiquei com medo de você saber por eles antes de saber por mim. Eu quase ri. Irônico. Depois de anos ignorando tudo o que eu dizia, agora ele queria que eu ouvisse a verdade pela boca dele. Me afastei até a mesa onde estavam as folhas impressas. Peguei a pasta, virei para os dois e coloquei-a sobre a mesa com firmeza. O som ecoou pela sala. A verdade é simples, eu disse, olhando Bianca diretamente nos olhos. Vocês me afastaram do churrasco porque sabiam que, se eu aparecesse, descobriria o documento. Bianca abriu a boca, mas eu não dei tempo para justificativas inúteis. Vocês não me excluíram, continuei. Vocês tentaram esconder. Daniel passou a mão no rosto como se estivesse prestes a desabar. Bianca parecia encolher na própria pele. Eu respirei fundo, controlada, firme. Agora vocês vão me dizer exatamente o que fizeram. Cada detalhe, cada passo, cada motivo. E naquele instante, percebi que aquela visita não era coincidência, nem pedido de desculpas, nem reconciliação. Era confissão. E confissão, quando chega no momento certo, é o início de algo que eles ainda não sabiam. A queda. A sala parecia pequena demais para conter tudo o que estava prestes a acontecer. E ainda assim havia ali espaço suficiente para deixar cada palavra deles ecoar em minha cabeça, como se estivesse presa dentro de um quartel vazio. Daniel e Bianca ficaram em pé ao lado da mesa, desconfortáveis, como se estivessem prestes a enfrentar um interrogatório. E, de certa forma, era exatamente isso. Eu permaneci na posição de quem conduz.
Não por arrogância, mas por função. Eu precisava entender a extensão do que tinham feito, e principalmente por quê. E quanto mais eu observava os dois, mais percebia que aquele casal, que há anos se orgulhava da própria aparência de equilíbrio, estava se desfazendo diante de mim sem que eu precisasse levantar a voz. Comecem pelo início, eu disse, cruzando os braços e apoiando um ombro na quina da parede. Quero entender como chegaram a usar meu nome para conseguir uma licença. Daniel passou a mão pelo rosto, respirou fundo e lançou um olhar quase suplicante para Bianca, como se pedisse permissão para contar. Mas Bianca estava paralisada. Ela ainda parecia observar cada detalhe da minha casa, como se tentasse recalcular o mapa inteiro que havia criado sobre mim. Eu percebia, em cada olhar rápido que ela lançava, para a estante organizada, para a pasta de documentos, para meu uniforme pendurado no cabide, para minhas botas perfeitamente alinhadas, que ela estava percebendo que tudo aquilo que ela usava contra mim como piada existia ali com uma solidez que ela jamais alcançaria. Disciplina, autocontrole, consistência. E isso a destruía. Ela não precisava dizer nada. O corpo falava. Ombros tensos, pescoço rígido, respiração curta. Bianca estava desmoronando não porque tinha sido pega, mas porque finalmente estava diante da mulher que ela tentou diminuir por tanto tempo. Uma mulher que ela sempre descreveu como a irmã mandona do Daniel, a militar durona, a solteira sem vida social, a fria, a insuportável. Agora, ao me ver de perto no meu ambiente, sob minha postura treinada, com a clareza de um oficial que não deixa pontas soltas, ela estava percebendo que a narrativa dela não se sustentava nem por um minuto. Manu, Daniel começou, com a voz falhando. A ideia não foi minha. Eu só achei que fosse uma coisa boba. Ela disse que precisava de um nome que passasse confiança. E, sei lá, você é a mais responsável da família. Bianca o interrompeu com um olhar duro, mas já era tarde. A frase havia escapado e eu a absorvi com precisão. A mais responsável da família. Engraçado. Eles nunca reconheciam isso quando falava de orgulho ou carinho. Só quando precisavam usar. Confiança, repeti, sentindo um sabor amargo na boca. Vocês precisaram usar meu nome porque o de vocês não era suficiente. Bianca finalmente reagiu. Não foi assim, exclamou, mas sua defesa soava vazia, quase infantil. Eu pensei que seria mais rápido, só isso. Eu achei que você nunca veria. A prefeitura sempre atrasa as notificações. A gente estava com tempo curto. Tempo curto pra quê? Perguntei. Ela hesitou. E foi nesse segundo de hesitação que eu soube que a falsificação não era o único problema. Ela estava escondendo algo maior. Daniel respirou fundo, envergonhado. A licença era para uma festa maior. Não era um churrasco simples. A Bianca queria impressionar a família dela. Mostrar que somos organizados. Essa frase quase me fez rir pela ironia. Impressionar a própria família falsificando o documento? Usando meu nome? Eles não queriam uma festa. Queriam uma performance social, uma vitrine. E por que eu não podia ir? Perguntei. Bianca mordeu o lábio, mexeu nos dedos, desviou o olhar 3 vezes antes de finalmente admitir. Porque você chama a atenção. A frase saiu pequena, mas entrou em mim como uma lâmina afiada. Chamo a atenção? Repeti. Ela balançou a cabeça, tentando justificar. Não desse jeito. Não de forma boa. É que, quando você chega em algum lugar, tudo muda. As pessoas ficam sérias. Você lembra todo mundo das coisas que deveriam estar fazendo. Você tira o foco. E aí estava. A verdade que ela jamais diria com todas as letras. Eu a diminuía simplesmente existindo. Você não suporta o fato de que eu tenho presença, eu disse. E Bianca imediatamente tentou negar, mas Daniel baixou a cabeça como se confirmasse sem querer. É isso, ele murmurou. Ela sempre achou que você ofuscava. Eu olhei para eles com uma clareza que até então não tinha nomeado. Bianca não me odiava porque eu era rude, ou fria, ou mandona. Ela me odiava porque eu representava tudo o que ela não conseguia ser. Respeitada sem ter que implorar, forte sem ter que gritar, sólida sem precisar de plateia. E naquele momento, no meu apartamento,
Ela percebia isso mais do que nunca. Vocês tentaram me excluir, eu disse, porque sabiam que se eu aparecesse no churrasco, eu descobriria o documento falsificado. Bianca finalmente desabou, mas não com lágrimas sinceras, e sim com um choro dramático, performático, desesperado não por remorso, mas por medo das consequências. Eu não queria te machucar, ela soluçou. Eu só queria que a festa fosse perfeita. Era importante para mim. Meus pais sempre acham que eu não faço nada direito. Eles sempre comparam tudo. Eu só queria que desse certo. Eu a observei com calma. O choro dela era cheio de frases soltas que não se conectavam, que tentavam justificar a ação, mas nunca a intenção. Bianca não se importava comigo. Nunca se importou. O que importava para ela era não ser vista como incompetente pela própria família. Mentir, manipular, excluir, falsificar. Tudo isso para manter a ilusão de controle. E você achou que usar meu nome era a solução? Perguntei, baixa e firme. Ela assentiu, como se confessar fosse aliviante. Por que você nunca me pediu? Perguntei. A pergunta travou o ar na sala. Daniel me encarou com surpresa. Bianca perdeu a expressão momentaneamente. Por que não me pediu, Bianca? Por que falsificar se você poderia simplesmente ter perguntado? Ela hesitou por longos e pesados segundos. E aí a verdade saiu, crua, sem verniz, sem elegância, porque eu sabia que você diria não. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que parecia absorver o som da rua, dos carros, do vento. E eu entendi. Ela não me pediu porque sabia que eu tinha limites. Ela não me pediu porque sabia que eu não aceitaria ser usada. Ela não me pediu porque, ao contrário do irmão, dos pais e de todos que sempre fizeram dela o centro do palco, eu não a trataria como algo especial. Daniel percebeu isso também, porque seus ombros caíram e a expressão dele mudou. Não para remorso, mas para algo mais triste. Reconhecimento tardio. Manu, a gente veio aqui porque a prefeitura avisou que vai enviar o documento para validação com o órgão militar. Eles vão ligar para você, ele explicou. E se você disser que não autorizou, a gente pode responder por falsidade ideológica. Eu senti o impacto daquilo, mas não em mim, neles. Bianca começou a chorar de novo, desta vez com mais desespero. Você vai destruir a gente, ela disse, engasgando as palavras. Vai acabar com nosso nome. Vai arruinar nosso casamento. Vai expor tudo. Eu respirei fundo, a postura firme, o olhar direto. Bianca, eu não destruo nada. Eu só falo a verdade. Ela recuou como se tivesse sido atingida. Daniel tentou se aproximar de mim, mas eu ergui a mão para que ele parasse. Vocês me tiraram do churrasco. Vocês me isolaram. Vocês me ridicularizaram. Vocês usaram meu nome sem permissão. Vocês votaram unanimemente pela minha ausência. Eu disse, cada frase como um passo firme numa estrada longa demais. E agora querem que eu assuma a culpa por algo que vocês fizeram. Bianca soluçou mais alto, mas eu continuei. A pergunta não é se eu vou destruir vocês. A pergunta é por que vocês acham que têm o direito de pedir que eu sacrifique minha carreira por causa da irresponsabilidade de vocês. Os dois ficaram em silêncio. Silêncio esse que dizia mais do que qualquer justificativa pobre. Aquele foi o momento, exato, incontestável, em que eles finalmente viram quem eu era. Não a irmã mandona. Não a militar agressiva. Não a mulher solitária. Mas alguém que tinha autoridade, responsabilidade, ética e uma carreira inteira construída sem base em mentiras. Enquanto Bianca enxugava as lágrimas com a palma da mão tremendo, a expressão dela mudou, do medo para o pânico. Porque naquele instante, ela entendeu algo que jamais admitiria. Eu era tudo o que ela queria ser. E eu não precisava destruir nada. Eles próprios cavaram o buraco. Eu apenas segurava uma lanterna. Quando o choro de Bianca finalmente diminuiu, não porque ela tivesse encontrado coragem, mas porque a exaustão emocional começava a pesar mais do que a encenação, a sala ficou tão silenciosa que pude ouvir o tic-tac do relógio da cozinha, marcando cada segundo com uma precisão quase cruel. Daniel estava sentado no sofá, com as mãos entrelaçadas, encarando o chão como se esperasse que uma resposta surgisse de dentro das fibras do tapete.
Bianca permanecia de pé, desnorteada, os olhos tão vermelhos que quase parecia febril. Eu continuava firme, apoiada na mesa, observando-os sem pressa, permitindo que o desconforto se acumulasse entre nós como poeira depois de uma explosão. Eu sabia que aquele não era apenas um confronto sobre um documento forjado. Era o desmoronamento completo de uma narrativa que a família inteira tinha sustentado por conveniência. Durante anos, eles haviam construído uma versão da realidade onde eu era sempre a exagerada, a intensa, a fria, a que levava tudo a sério demais, a que não sabia relaxar, a que era militar até dentro de casa. Essa caricatura serviu bem para o conforto emocional de todos eles, porque assim podiam justificar a distância, o desinteresse, a ausência. Afinal, era mais fácil lidar com uma filha transformada em estereótipo do que com a verdadeira mulher que eu me tornei, uma mulher que tinha clareza, disciplina e limites. E agora, naquele apartamento, diante da prova física de que Bianca tinha ido longe demais e Daniel tinha seguido sem pensar, todos aqueles anos de teatro estavam começando a ruir. Manu. Daniel tentou começar outra vez, mas sua voz falhou. Ele olhou para mim com um misto de cansaço e vergonha. A gente errou. Eu sei disso. Só que você também é difícil às vezes. Essa frase, por si só, foi tão previsível que eu quase senti pena. Sempre voltavam a isso. Sempre tentavam redistribuir a responsabilidade, como se equilibrar a balança emocional diminuísse o peso do erro deles. Atribuir parte da culpa a mim era a única forma que Daniel conhecia de lidar com qualquer conflito. Dividir a culpa até que ninguém precisasse enfrentar sua própria consciência. Eu permaneci calma. Difícil como? Perguntei. Por dizer não? Ele desviou os olhos, mas Bianca respondeu primeiro com a voz embargada, quase rouca. Por sempre deixar todo mundo desconfortável, por falar olhando direto nos olhos, por não ficar sorrindo quando as coisas ficam tensas, por ser, você sabe, rígida. Rígida. Essa palavra, mais do que qualquer outra, resumia tudo o que eles não entendiam sobre mim. Confundiam minha firmeza com dureza. Confundiam minha clareza com grosseria. Confundiam minha postura com hostilidade. Mas eu não respondi de imediato, porque tudo isso era apenas a superfície de algo muito maior, e, de certa forma, eu precisava ouvir até o fim para compreender não só o que eles viam, mas o que eles tinham criado em torno disso. Eu não sou rígida, eu disse, com a calma de quem já atravessou noites em alojamentos gelados e dias inteiros em operações que exigiam mais da alma do que do corpo. Eu só não faço teatro. Bianca fechou os olhos, e eu pude ver a palavra teatro reverberando nela como uma bofetada. Ela sempre viveu disso. Parecer impecável, parecer querida, parecer socialmente perfeita. Sua vida inteira era construída em torno de manter as aparências, e qualquer pessoa que não se encaixasse nessa coreografia era vista como ameaça. E vocês dois, continuei, passaram anos repetindo e alimentando uma imagem minha que não existe. Uma versão conveniente, moldada para justificar o distanciamento de vocês. Daniel se remexeu, incomodado. Ninguém queria te machucar. Só que, às vezes você assusta. As pessoas não sabem lidar. E vocês também não, respondi. Olhei para os dois com um cansaço tão profundo que não vinha da situação atual, mas de tudo que veio antes. Das vezes em que fui chamada de exagerada por cobrar responsabilidade. Das vezes em que fui acusada de frieza por não mascarar minhas emoções para confortar os outros. Das vezes em que ouvi que eu não parecia mulher por não me dobrar ao que esperavam de mim. Das vezes em que fui tratada como utilidade. Das vezes em que fui vista como reserva, como opção, como muleta, como extensão, mas nunca como igual. Quando foi que vocês decidiram que a minha personalidade era defeito? Perguntei. Foi antes ou depois de começarem a depender dela para resolver os problemas de vocês? Bianca arregalou os olhos, percebendo exatamente o que eu queria dizer. Daniel baixou a cabeça, e naquele gesto pequeno, eu finalmente comecei a entender a dimensão do teatro deles. Eles só valorizavam o que eu fazia, não quem eu era. E pior, só valorizavam quando lhes era útil.
A cada nova revelação, era como se eu enxergasse minha infância sob uma luz nova. Lembrei de quantas vezes minha mãe me mandou ceder, porque eu era a mais velha. De quantas vezes meu pai me pediu para resolver coisas de banco, porque eu era a responsável. De quantas vezes Daniel recorreu a mim nos momentos de aperto. Empréstimos, favores, conversas, socorros. E em todos eles eu estava lá, disponível, firme, presente. Mas nos momentos de conquistas, eu estava sozinha. Nas formaturas, nos cursos, nas promoções, nas cerimônias. Eles nunca apareciam. Eles nunca perguntavam. Eu sim, tinha sido família para eles. Eles nunca foram família para mim. Vocês sabem o que eu mais notei naquele documento falso? Perguntei, voltando para a mesa e pegando a folha com minha assinatura falsa. Não foi a assinatura torta. Não foi o horário errado. Não foi a inconsistência no protocolo. Foi a certeza que vocês tiveram de que eu nunca veria. Bianca abriu a boca, mas eu continuei, porque a verdade precisava sair inteira. Vocês construíram uma imagem tão distorcida de mim que realmente acreditaram que eu era alguém que não presta atenção, alguém ausente, alguém desconectada da própria vida. Vocês ignoraram meus convites, ignoraram meus eventos, ignoraram minhas mensagens e transformaram essa ausência de vocês em um suposto distanciamento meu. Daniel passou a mão no rosto, como se tentasse apagar a vergonha. E aí, eu disse, andando pela sala, com passos lentos e precisos, quando precisaram de um nome respeitável, limpo, confiável, vocês recorreram a mim, porque no fundo, vocês sempre souberam quem eu era. Só nunca quiseram admitir. Bianca engoliu seco. Daniel balançou a cabeça devagar, absorvendo tudo, e eu percebi que aquele era o verdadeiro início da queda. Não o documento, não o churrasco, não a falsificação, mas a consciência deles. A percepção profunda, inquestionável, de que tinham passado a vida inteira vestindo uma máscara emocional e que agora essa máscara estava derretendo diante deles. E como toda verdade exposta, isto veio acompanhado de pânico. Bianca respirou fundo, tentando recuperar algum controle. Manu, a gente pode resolver isso. Podemos ir lá amanhã explicar. Podemos dizer que fomos nós. Podemos... Vocês podem, interrompi. E devem. Mas não por mim. Por vocês mesmos. Ela recuou um passo. E você? O que você vai dizer quando te ligarem? A pergunta pairou no ar como um fio de tensão esticado ao extremo. E eu respondi com a mesma precisão que uso em campo. A verdade. Bianca levou as mãos à cabeça, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Daniel ficou pálido, encarando-me como se finalmente entendesse o alcance do que tinham feito. A verdade deles sempre foi maleável, moldável. A minha nunca foi. E agora, por causa disso, eles estavam diante de algo que nunca quiseram enfrentar. Consequências. Mas havia algo ainda maior que eles não sabiam, algo que eu descobri horas depois daquela conversa, e que tornaria tudo ainda mais pesado, ainda mais inescapável, ainda mais destrutivo para o teatro emocional da família inteira. Quando eles saíram, tarde da noite, deixando atrás de si um rastro de silêncio e arrependimentos mal formados, eu fechei a porta devagar, sentei no sofá e fiquei olhando para as luzes da cidade pelas frestas das cortinas. Liguei o computador, abri meus e-mails funcionais e foi então que vi a notificação marcada em vermelho. Uma mensagem enviada naquela mesma tarde, antes da visita deles. Era da prefeitura. E o conteúdo dizia algo que mudaria não só o rumo da minha carreira, mas também o destino de Daniel e Bianca. Estamos abrindo sindicância para apurar uso indevido de identidade funcional em evento privado. A responsável designada para prestar esclarecimentos iniciais é a senhora Manuela Ribeiro. Fechei o e-mail. A sala ficou em silêncio. Eu sabia que dali em diante, a história deles não seria mais construída apenas por mentiras. Seria construída por fatos. E fatos, ao contrário de encenações, não podem ser apagados com curtidas em um grupo de família. Passei longos minutos encarando o e-mail da prefeitura como se as palavras pudessem de alguma forma mudar se eu piscasse devagar o suficiente. Era um texto objetivo, burocrático, mas carregado de uma gravidade que qualquer pessoa em um cargo público reconheceria imediatamente. Não era apenas uma notificação. Era o anúncio de que, a partir daquele instante,
Tudo o que Bianca e Daniel tinham tentando esconder estava oficialmente à luz do dia, e não por minha causa, mas pela própria imprudência deles. Fechei o laptop devagar, como quem encerra a tampa de uma caixa que guarda algo tão perigoso que precisa ser manuseado com cuidado. A sala estava silenciosa, e essa quietude pesada parecia se espalhar pelas paredes, tomando o espaço inteiro. A noite estava avançada, e minha mente, apesar do cansaço, parecia mais desperta do que nunca. Havia uma clareza fria dentro de mim que não era fruto de raiva, era fruto de experiência. Eu já tinha visto estruturas desmoronarem antes. Já tinha visto soldados que achavam que podiam burlar protocolos serem engolidos pela própria irresponsabilidade. E agora eu estava vendo a mesma dinâmica se repetir, mas no coração da minha família. Levantei-me do sofá e fui até a cozinha. Abri a torneira e deixei a água correr por alguns segundos antes de encher o copo. Bebi devagar, observando o reflexo distorcido da luz da pia no vidro. Era estranho como um simples gole de água podia trazer de volta a sensação de que eu ainda tinha controle. Não sobre a casa, não sobre a família, não sobre o que aconteceria com Daniel e Bianca, mas sobre mim. E aquilo era essencial. Eu podia escolher. E pela primeira vez em anos, percebia que essa escolha não era entre proteger os meus ou deixá-los afundar. Era entre proteger minha integridade ou permitir que continuassem usando-a como muleta. No dia seguinte, acordei antes do despertador tocar. O céu ainda estava escuro, um azul profundo atravessado por listras finas de luz no horizonte. A cidade parecia suspensa, silenciosa, como se aguardasse algo. Eu mesma parecia aguardar algo. Vesti a roupa de treino e corri meus 5 quilômetros habituais, mas dessa vez, o som dos meus passos no asfalto parecia acompanhar o pulsar de expectativas que se acumulavam no meu peito. Não era ansiedade, era preparação. Depois do banho gelado, coloquei minha farda com uma precisão ainda maior do que a de sempre. Cada dobra alinhada, cada distintivo no lugar exato. Conferi 2 vezes o prendedor de cabelo, a gola, os punhos. A farda é uma armadura emocional para quem trabalha com disciplina. E eu precisava dela mais do que nunca. Cheguei cedo ao batalhão e fui direto à minha sala. Liguei o computador, organizei a pasta com os documentos e deixei à mão a impressão do formulário falsificado. Eu não sabia quando a prefeitura ligaria, mas tinha certeza de que seria naquele dia e estava preparada. Às 9h14, o telefone corporativo tocou. Não aquele telefone que toca com demandas rotineiras, o outro, o que raramente é usado para assuntos externos. Atendi com um simples Ribeiro falando. Do outro lado, uma voz feminina, formal, identificando-se como servidora da Secretaria Jurídica da Prefeitura. Ela disse meu nome completo, meu cargo, e então recitou exatamente o que eu já tinha lido no e-mail. A abertura da sindicância, o protocolo relacionado ao evento privado, a inconsistência na assinatura e a necessidade de esclarecimentos preliminares. Precisamos saber, antes de encaminhar à Procuradoria, se a senhora autorizou o uso do seu nome e da sua identidade funcional para o documento em questão. Ela concluiu. E aí, veio o momento que definiria tudo. Eu respirei fundo e respondi com uma firmeza quase cirúrgica. Não autorizei. Houve um silêncio curto do outro lado. Depois, a servidora agradeceu, registrou a informação e disse que me enviaria o resumo do parecer preliminar por e-mail. A ligação durou menos de 4 minutos, mas teve o peso de uma bomba caindo silenciosamente, alterando o terreno inteiro da minha vida familiar. Desliguei o telefone e fiquei imóvel por alguns segundos, as mãos apoiadas na mesa, sentindo a textura fria da madeira sob os dedos. A decisão estava tomada. Eu não tentaria proteger quem não hesitou em me expor. Não assumiria uma culpa que não era minha. Não sacrificaria minha carreira, minha reputação, minha história, por causa de uma irresponsabilidade motivada por vaidade e insegurança. Eu finalmente tinha feito o que deveria ter sido feito anos atrás. Traçado um limite. Deixei o celular pessoal ligado no silencioso dentro da gaveta. Eu sabia que Daniel e Bianca tentariam entrar em contato. Sabia que, quando recebessem a notificação oficial, porque receberiam, o desespero aumentaria. Mas aquilo não era meu problema. Não mais. Às 10h32, enquanto eu revisava relatórios, o celular vibrou na gaveta. Depois, vibrou de novo.
E de novo. E de novo. Peguei-o apenas depois da quinta vibração. 3 chamadas perdidas de Daniel. Uma de Bianca. 2 mensagens longas no WhatsApp. Todas não lidas. Ignorei. Não por prazer, não por vingança, né? Por disciplina. Aquela era a consequência direta das escolhas deles. E qualquer tentativa de manipulação emocional agora seria apenas o reflexo tardio de uma culpa que tinham evitado reconhecer até o último segundo. Continuei meu trabalho até a hora do almoço. Fui ao refeitório, sentei na mesma mesa de sempre, comi meu arroz, feijão e frango grelhado e por um momento quase me senti em paz. Aquela paz tensa que nasce não da ausência de problemas, mas da certeza de que você finalmente parou de impedir que os problemas cresçam à sua custa. Quando voltei à minha sala, encontrei o comandante em pé, encostado na porta, com os braços cruzados. Ele me cumprimentou com um aceno e entrou sem pedir permissão, o que ele tinha o direito de fazer. Ribeiro, disse ele, sentando-se na cadeira diante da minha mesa. Recebi um comunicado da prefeitura sobre uma sindicância envolvendo seu nome. Eu respirei fundo, endireitei a postura e disse a verdade, com detalhes, sem adornos. Contei sobre o documento, sobre o uso indevido do meu nome, sobre a falsificação, sobre a notificação, e finalizei dizendo que já tinha deixado claro à prefeitura que não autorizei nada. Ele me ouviu sem interromper. Quando terminei, ele respirou fundo. Você fez o certo, disse simplesmente. E vamos encaminhar tudo de forma oficial. Não se preocupe. Isso não vai te prejudicar, desde que tudo esteja documentado. Está, respondi. Ele assentiu e se levantou. Antes de sair, disse algo que não esperava ouvir de alguém tão experiente quanto ele. Você manteve a postura, Ribeiro. A maioria das pessoas, quando envolve família, desmorona. Parabéns por não desmoronar. Essa frase me acompanhou pelo resto do dia, não como elogio, mas como confirmação de que eu tinha escolhido corretamente. E de que agora, mais do que nunca, minha vida pessoal e profissional estavam finalmente alinhadas com o mesmo princípio: responsabilidade. Às 16h07, o celular vibrou de novo. Quando peguei o aparelho, havia uma mensagem curta de Daniel. Por favor, atende, é urgente. Ignorei novamente. Às 18h22, outra. Eles vão chamar a gente amanhã. Bianca está passando mal. Ela não consegue parar de chorar. Por favor, Manu, não deixa isso acontecer. Olhei para a tela por alguns segundos. E então, pela primeira vez, respondi. Eu não fiz nada acontecer. Vocês fizeram. Enviei a mensagem e desliguei o celular. A resposta dele veio 2 segundos depois, mas eu não li. Não li porque não havia mais nada para ser dito. A verdade estava posta. A linha havia sido traçada. E em questões de horas, Daniel e Bianca sentiriam pela primeira vez na vida o que significa viver sem ter a mim para amortecer suas escolhas. No dia seguinte, antes de o sol nascer completamente, recebi o e-mail da prefeitura com a confirmação. A sindicância seria encaminhada ao Ministério Público caso fosse constatada intenção fraudulenta. Intenção. Bianca teve intenção. Daniel apoiou a intenção. Meus pais curtiram a exclusão motivada pela intenção. E eu, pela primeira vez, não serviria de escudo. Fechei o e-mail e respirei fundo, com a calma de quem entra em uma operação sabendo exatamente o que fazer. Eu não ia proteger ninguém. Eu ia apenas dizer a verdade. E naquele instante, eu soube que meu silêncio, a decisão de não intervir, não adoçar, não suavizar, seria mais destrutivo do que qualquer punição que eu pudesse impor. Porque, naquela família, eles nunca temeram minhas palavras. Eles sempre temeram meu silêncio. E agora, finalmente, eles o tinham inteiro. O dia seguinte amanheceu com uma densidade estranha no ar, como se a cidade inteira tivesse segurado a respiração. Quando coloquei o uniforme e saí de casa, senti que cada movimento meu tinha o peso de algo irreversível. Eu estava acostumada a enfrentar dias difíceis, mas havia uma diferença profunda entre lidar com crises profissionais e crises familiares, porque as profissionais seguem protocolos, regras e hierarquias. As familiares seguem impulsos, manipulações e feridas antigas que nunca cicatrizaram corretamente. Cheguei ao batalhão cedo, como sempre, e encontrei um ambiente diferente, mais silencioso. Não era exatamente sobre mim, mas era como se o prédio inteiro percebesse que algo estava em tensão, mesmo que ninguém soubesse o quê. O comandante passou por mim no corredor
e me cumprimentou com um aceno respeitoso, como quem reconhece que a tormenta está sobre a mesa, mas não me culpa por ela existir. Às 9h07, o telefone da minha sala tocou. Não era o telefone corporativo, era o pessoal. Eu não deveria atender naquele horário, mas o nome que piscava na tela me fez parar no meio do movimento. Minha mãe. Ela quase nunca ligava. Mensagens, sim. Áudios longos sobre remédios, receitas, reclamações triviais. Mas ligações? Raríssimas. Atendi porque sabia que algo tinha estourado e que ela tinha esperado até o último segundo para não admitir que precisava de mim. Manuela, você pode falar? Perguntou com uma voz embebida em nervosismo. 5 minutos. Respondi direto. Eu era objetiva com ela porque, quando não era, minha mãe se perdia em rodeios que nunca levavam a lugar nenhum. Ela respirou fundo. Sua cunhada está muito mal. Chorou a noite inteira. Daniel está desesperado. A prefeitura mandou uma coisa. Um comunicado. Eu não entendi direito. Eles disseram que vão investigar. Sua voz tremeu na última palavra. Vão, respondi. E devem. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, como se esperasse que eu completasse com uma promessa tranquilizadora. Eu não completei. Mãe, continuei com calma. Eles falsificaram documentos usando meu nome. Isso é crime. Mas vocês são família, Manuela. Essa frase dita daquele jeito, com aquela ingenuidade tardia, me atingiu não por dor, mas por lucidez definitiva. Minha mãe sempre usou a palavra família como escudo para acobertar erros, maquiar injustiças e justificar decisões equivocadas. Mas naquele momento, a palavra já não tinha poder sobre mim. Família não comete crime esperando que eu cubra, respondi. Ela ficou muda. Eu quase podia ouvir o som da máscara dela rachando, daquela fantasia que ela carregava há anos sobre união, laços inquebráveis, e a crença infantil de que tudo se resolve com boa vontade. Mas boa vontade não preenche formulários, não desfaz falsificações, não devolve reputações. Boa vontade não conserta nada quando a raiz é má fé. Daniel disse que você está sendo dura demais. Ela insistiu, como se repetir uma versão distorcida pudesse alterar a realidade. Eu respirei fundo, com aquele controle que apenas anos de missão haviam me ensinado. Eu estou sendo justa. E pela primeira vez, estou sendo justa comigo também. Do outro lado, silêncio. Então ela disse com a voz fraca: seu irmão vai perder tudo. Ele deveria ter pensado nisso antes de usar meu nome, respondi. E desliguei. Eu não desliguei por frieza. Eu desliguei porque sabia que, se continuasse ouvindo, minha mãe tentaria me puxar de volta para aquele lugar emocional onde sempre me colocaram. O lugar da filha que resolve tudo, que absorve tudo, que perdoa tudo. E eu não iria voltar. Segui o dia normalmente no batalhão, mesmo com o celular apitando sem parar dentro da gaveta. Não abri nenhuma mensagem. Não respondi nenhuma ligação. A cada vibração, eu sentia como se estivesse cortando mais um fio que antes prendia minha vida àquela estrutura emocional quebrada que eu chamava de família. Mas cortar não doía, libertava. Às 14 horas, enquanto terminava de revisar um relatório, a sargento Zara, que trabalhava no administrativo, bateu à porta. Ribeiro, disse ela, segurando um envelope pardo. Isso chegou para você no setor de protocolo. É da prefeitura. Peguei o envelope com calma. Zara era discreta, não perguntou nada, mas seus olhos curiosos diziam que ela percebia que aquilo tinha mais peso do que parecia. Agradeci. Fechei a porta e sentei-me à mesa antes de abrir. Dentro havia 2 documentos. O parecer preliminar da sindicância. Uma intimação para depoimento formal. Li tudo devagar, como se cada frase fosse uma costura que eu precisava conferir antes de amarrar. O parecer dizia, com todas as letras, que havia indícios fortes de falsificação e que a assinatura utilizada era incompatível com padrões oficiais. O texto também reconhecia a minha colaboração imediata e o fato de eu ter negado a autorização no primeiro contato. Isso me protegia, mas deixava claro que os responsáveis seriam investigados. O segundo documento era mais direto. Eu deveria comparecer para prestar esclarecimentos em data específica, com horário marcado. E lá estavam os nomes deles.
Daniel Ribeiro e Bianca Soares Ribeiro, listados como partes citadas no processo. Foi estranho ver meus irmãos, ou aquilo que restara desse laço, mencionados em documentos formais. Mas não senti pena. Senti apenas um peso denso se movendo de um lado da balança para o outro. Eu tinha sido retirada da equação emocional. Agora eram eles com eles mesmos. Ao fim da tarde, resolvi verificar meu celular. Havia 47 mensagens, a maioria de Daniel, algumas de Bianca, 3 da minha mãe, 2 do meu pai, todas implorando, pedindo, tentando reescrever a narrativa como sempre fizeram. Manu, por favor, a gente resolve entre nós. Você vai destruir a família. Eu estou passando mal, Manuela. Seus sobrinhos vão sofrer. Pensa na nossa história. Você é a mais equilibrada, Manu. Nos ajuda. Eu não sabia que era tão sério. Pelo amor de Deus, não deixa isso ir adiante. Ler tudo aquilo não me abalou. Apenas confirmou quem sempre fui para eles. A muleta emocional, a ponte, o amortecedor. Mas não mais. Eu estava finalmente fora desse papel. Às 19 horas, recebi uma mensagem inesperada. Meu pai. Meu pai raramente fala mais do que 2 frases. Mas o texto dele era longo. Longo e duro. Você está sendo egoísta. Você sabe que seu irmão sempre foi fraco e você sempre foi forte. Agora que ele precisa, você vira as costas? Nós nunca te pedimos nada. Agora pedimos uma vez e você trata a gente como inimigo? Isso não está certo. Pense bem antes de fazer algo que não tem volta. Li aquilo 3 vezes. Não por dúvida, por espanto. Meu pai estava defendendo o filho que cometeu um crime e me acusando, a filha que viveu anos sustentando a estrutura familiar, de egoísmo. A ironia era tão grande que parecia um teatro ruim. Respondi apenas: já fiz minha parte. Agora é com vocês. Bloqueei os 2. Sim, bloqueei, porque naquele momento compreendi, de forma brutal e libertadora, que amor não se mede pelo quanto você aguenta apanhar emocionalmente. Amor sem reciprocidade não é amor. É lealdade mal direcionada. E eu tinha passado a vida inteira direcionando minha lealdade a pessoas que só me chamavam quando precisavam. Às 20 horas, eu estava em casa quando ouvi batidas na porta. Firmes, rápidas, desesperadas. Olhei pelo olho mágico. Minha mãe, meu pai, Daniel, Bianca. Os 4 na porta do meu apartamento. Daniel segurando uma pasta. Bianca com o rosto inchado de tanto chorar, ou fingir que chorava para impressionar. Minha mãe com olhos arregalados. Meu pai com a expressão de quem está pronto para culpar alguém. Eles sabiam que eu não atenderia mensagens. Sabiam que eu não atenderia ligações. Sabiam que a única forma de falar comigo era aparecer fisicamente. Demorei 3 longos minutos antes de abrir. Não para fazê-los sofrer, mas para garantir que minha mente estava no lugar certo. Quando abri, os 4 entraram como um deslizamento de terra. Bagunçados, desorganizados, desesperados. Você precisa nos ajudar, Daniel disse, quase tropeçando nas palavras. Pelo amor de Deus, Manu, a gente vai perder tudo. Bianca tremia, literalmente tremia. Minha mãe segurava as mãos, murmurando que a família não podia acabar assim. Meu pai tentava sustentar a postura, mas seus olhos denunciavam o medo de que aquilo tudo respingasse no nome dele. Eu os deixei falar. Todos ao mesmo tempo. Todos atropelando pedidos, desculpas, manipulações emocionais. Todos querendo apenas uma coisa, que eu assumisse a culpa deles, mesmo que fosse só um pouquinho, só para aliviar, só até passar o susto. Eu permaneci parada, imóvel, ouvindo tudo com a expressão que a corporação me ensinou a manter em interrogatórios difíceis. E quando o último deles finalmente perdeu o fôlego, eu simplesmente disse: eu não vou mentir. O silêncio que veio depois foi tão absoluto que quase parecia sagrado. Bianca caiu no sofá chorando, e minha mãe correu para ampará-la como se estivesse amparando uma criança. Meu pai me encarava como se eu tivesse cometido uma traição histórica. Daniel deu 2 passos na minha direção, como se quisesse me agarrar pelos ombros e sacudir, mas recuou quando encontrou meu olhar. Manuela, ele disse com a voz quebrada, se você não nos ajudar, eles vão acabar com a gente. E então respondi a frase que finalizou o tópico e abriu caminho para o próximo. A justiça não acaba com ninguém, Daniel. As escolhas acabam. A sala estava cheia, cheia de corpos, cheias de vozes engasgadas, cheia de medo,
cheia de expectativas que nunca me pertenceram, mas ao mesmo tempo, era como se eu fosse a única pessoa inteira naquele ambiente. Eu observava minha família diante de mim, como se estivesse vendo uma fotografia antiga ganhar vida, uma fotografia rasgada, remendada, cheia de sombras nos cantos. Eles estavam todos ali, implorando de maneiras diferentes, minha mãe murmurando preces emocionais, meu pai buscando argumentos duros que já não faziam sentido, Daniel com a voz presa no desespero, Bianca desmoronada em soluços que não sabíamos mais se eram sinceros ou apenas instintivos. Era um espetáculo de implosão emocional, um teatro sem roteiro, uma sinfonia desafinada de culpa tardia. E pela primeira vez, eu não me sentia responsável por consertar nada. Meu apartamento parecia menor com todos ali. O ar estava denso, como se cada respiração carregasse uma história não dita. Eu permaneci de pé, enquanto eles se espalhavam pelo espaço, e percebi que ninguém ousou ocupar minha poltrona, a única que mantinha sempre organizada, com meu livro aberto, minha manta dobrada, meu ritual de silêncio depois de dias cheios. Era como se aquele canto denunciasse mais sobre mim do que qualquer palavra que eu pudesse dizer. Daniel deu mais um passo, mas agora havia algo novo no olhar dele. Não era pedido, nem raiva, nem manipulação. Era medo real, um medo que não tinha nascido ali, mas que vinha crescendo desde a noite anterior, inchando até que se tornasse impossível de ignorar. Manu, você não entende. Isso vai destruir a gente. Eu o encarei em silêncio. Ele esperava que eu respondesse de forma emocional, que eu estendesse a mão, que eu cedesse, porque foi assim a vida inteira. Eu sempre fui a ponte, a que amaciava os conflitos, a que segurava as crises, a que pagava, ajudava, arrumava, resolvia. Eles estavam acostumados a me ver como solução, não como pessoa, mas agora eu estava inteira demais, lúcida demais, cansada demais para voltar a desempenhar o papel que eles desenharam para mim. Daniel, respondi, com uma calma que deixava minha voz quase fria. Eu não destruí nada. Vocês destruíram. Minha mãe tentou intervir, segurando o braço dele. Não fala assim. Você sabe como sua irmã é. Ela sempre foi mais dura, mais fechada. Engraçado como ela, mesmo naquele momento, tentava me reduzir à caricatura conveniente. Tudo o que eu fazia, pensar antes de agir, conter emoções, proteger minha carreira, manter disciplina, era traduzido como dureza. Minha mãe nunca entendeu que eu não era dura. Eu era treinada, eu era cobrada, eu era responsável. Ao contrário de todos eles, eu não podia errar e simplesmente pedir desculpas no dia seguinte. Eu sabia que qualquer mancha na minha conduta podia derrubar anos de esforço. Eles nunca tiveram que lidar com isso. Eles nunca precisaram carregar peso. Eu não sou dura, respondi, olhando diretamente nos olhos dela. Eu só não mascaro a realidade. Ela ficou sem palavras. Não porque entendeu, mas porque não tinha argumento para oferecer. A realidade, naquele momento, era incontestável. Foi Bianca quem voltou a falar, com uma voz frágil demais para alguém que havia passado anos fazendo questão de parecer forte. Ela estava sentada no meu sofá como uma boneca quebrada, com os olhos inchados e a respiração curta. Seu rosto estava marcado por uma mistura de vergonha e pânico. Eu sei que errei, ela disse, e dessa vez não parecia teatro. Parecia exaustão. Eu nunca deveria ter feito aquilo com o documento. Eu nunca deveria ter te excluído do churrasco. Eu só queria mostrar para minha família que eu era capaz, que eu tinha estrutura. A última palavra saiu quase como um soluço. Estrutura. Ela sempre quis parecer estruturada. A nora perfeita, a esposa exemplar, a anfitriã impecável. Mas estrutura não se constrói com fachada, se constrói com verdade. E ela nunca soube lidar com a minha porque a minha verdade desmontava a dela. Eu nunca quis te prejudicar, continuou com a voz cada vez mais trêmula. Eu só não pensei. Eu achei que ninguém fosse notar. Eu achei que ia dar certo. Olhei para ela longa e profundamente. Bianca não era má. Era imatura. Era insegura. Era moldada por expectativas sociais que ela nunca conseguiu atingir. E por isso, inventou versões de si mesma que exigiam mentiras para sobreviver. Eu era apenas uma ameaça narrativa, a lembrança ambulante de que existem mulheres que não pedem permissão para existir. Bianca, comecei com calma.
A questão não é você ter errado. Todo mundo erra. A questão é que você tentou esconder o erro usando o meu nome. E quando tudo começou a desmoronar, a primeira coisa que vocês fizeram foi me excluir. Ela abriu a boca, mas não conseguiu responder. Suas lágrimas caíam silenciosas agora. Não eram mais aquelas lágrimas altas, dramáticas. Eram lágrimas de alguém que percebeu que chegou ao limite da própria mentira. Meu pai, que havia ficado calado até então, finalmente entrou na conversa. Ele estava com a postura rígida, como se tentasse restabelecer uma ordem que há tempos não existia. Manuela, ele disse, num tom que pretendia ser impositivo. Eu sei que sua carreira é importante, mas família... Família? Interrompi, antes que ele terminasse. Família não age assim. Meu pai travou. Minha mãe apertou o braço dele, como se pedisse que ele ficasse quieto. Daniel olhou para o chão. Bianca tremia. Eu sabia, naquele momento, que eu tinha dito a frase que eles nunca admitiriam em voz alta, mas que finalmente tinham que ouvir. Vocês só chamam isso de família quando querem que eu resolva algo que vocês fizeram. A frase ficou pairando na sala como fumaça depois de uma explosão. Eles a sentiram na pele, mesmo que não admitissem. Cada palavra era uma pequena verdade incômoda, uma fresta por onde entrava mais luz do que eles poderiam suportar. Daniel sentou-se no braço da cadeira, com as mãos no rosto. Eu vou perder minha empresa, ele disse, quase num sussurro. Eu vou perder tudo. Então você deveria ter pensado nisso antes de arriscar o nome de outra pessoa, respondi. Mas eu sou seu irmão, ele insistiu, num tom quase infantil. E você deveria ter me tratado como sua irmã, não como uma ferramenta, respondi. Essa foi a primeira vez que Daniel chorou. Não soluços altos, lágrimas silenciosas, caindo uma a uma, como se ele estivesse descobrindo pela primeira vez que suas ações tinham consequências. Ele nunca enfrentou consequências sozinho. Sempre teve alguém para amortecer o impacto. E naquele momento, ele finalmente percebia o que era bater no chão sem rede de proteção. Bianca tentou tocá-lo no ombro, mas ele afastou a mão. E aquilo me surpreendeu. Pela primeira vez desde que ela entrou na nossa família, ele não se deixou conduzir por ela. Ele estava encarando, pela primeira vez, a parte dele na tragédia. Minha mãe aproximou-se de mim. Seus olhos estavam marejados, mas havia ali um brilho estranho. Não exatamente arrependimento, mas medo. O que você vai fazer, Manuela? Perguntou. Eu respirei fundo. Eles queriam que eu voltasse atrás, que eu mentisse, que eu suavizasse, que eu protegesse. Mas eu não era mais aquela mulher. Eu vou dizer a verdade, respondi. E vocês vão lidar com as consequências. Minha mãe levou a mão à boca. Meu pai franziu o senho. Daniel chorava. Bianca soluçava. E eu estava serena. Porque naquele momento, eu sabia que tinha tomado a decisão que deveria ter tomado há anos. Parar de salvar quem não aprendia com os próprios erros. Manuela, por favor, Bianca tentou dizer. Não, respondi com firmeza. Eu parei de pedir desculpas por existir. Agora vocês param de pedir para que eu carregue o que não fiz. Ninguém respondeu. O silêncio se instalou como neblina espessa. Um silêncio pesado, cheio de significados, de quedas, de reconhecimentos tardios. Eles estavam começando a entender. Não tudo, mas o suficiente. Eu caminhei até a porta e a abri. Vocês precisam ir, disse calmamente. Daniel levantou-se devagar. Bianca precisou de ajuda da minha mãe. Meu pai passou por mim sem me encarar. E quando cruzaram o batente, percebi que algo irrevogável tinha acontecido ali. Não era o fim da família. Era o fim da estrutura doentia que chamávamos de família. Quando fechei a porta atrás deles, fiquei parada por longos segundos, ouvindo o próprio coração bater no peito com uma calma surpreendente. Eu não estava tremendo. Não estava com medo. Não estava arrependida. Eu estava inteira. Caminhei até a janela e fiquei olhando a noite cair sobre a cidade. As luzes se acendiam uma a uma, como se cada prédio estivesse despertando. E eu senti algo que não sentia há muito tempo. Liberdade. Eu tinha finalmente devolvido à minha história a autoria que sempre deveria ter sido minha. E naquele instante, entendi uma coisa que mudaria tudo dali para frente. Eles não estavam colapsando por causa da sindicância. Estavam colapsando porque, pela primeira vez, eu não estava lá para segurar. E eu nunca mais estaria.